Boa tarde, está no ar os donos da bola desta terça-feira, já respirando o clima da Copa do Brasil. Chave virada. Você nos acompanha pela tela da Band e também pelo site band.com.br/RS. João Batista Filho, Central Band do Esporte. Você já está no clima também da Copa do Brasil, João? Já estou no clima sim, Felipe. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. Só que o técnico Renato Portaluppi está no clima da Copa do Brasil, no clima de uma dor de cabeça que ele terá. Acontece que Marcelo Oliveira, lateral esquerdo, está fora por um mês. Ele não poderá jogar, tirou o ombro do lugar. Bruno Cortes é o titular. Na teoria, o terceiro da hierarquia seria Lucas Lovati. Só que esse é um lateral esquerdo que veio do Avaí emprestado, estava treinando no time B e com o profissional também, e ele não vai mais jogar com a camisa do Grêmio. Acabou de postar há cerca de 10 minutos atrás no seu Instagram uma despedida do Grêmio, está retornando para o Avaí. Ou seja, hoje, no elenco gremista, o Renato tem o Cortes para a lateral esquerda e aí dois jogadores que podem ser improvisados ou que já jogaram por ali. O Kahneman já jogou como lateral esquerdo e o Michel também. Então são as duas únicas opções caso aconteça alguma coisa com o Cortes. Lembrando, Marcelo Oliveira fora por um mês. Felipe. Beleza, daqui a pouco a gente vai debater, né? O Grêmio recebe o Fluminense em Porto Alegre, o Internacional vai a São Paulo. Só deixa antes eu apresentar a bancada. Caco da Mota está aqui com a gente, Ribeiro Neto e também Daniel Oliveira. É esse trio parada dura que vai debater as coisas da dupla Grenal. Rápido break, já voltamos. Não perde, hein? Daqui a pouco uma dupla que está chamando a atenção do técnico Renato. Vai mostrando serviço no Grêmio. Sim. E o Internacional embarcando para São Paulo. De volta com os donos da bola aqui na tela da Band, vamos falar de Copa do Brasil, né? Porque o Internacional viaja hoje à tarde para São Paulo, onde vai enfrentar o Palmeiras, atual campeão brasileiro, só que agora pela Copa do Brasil. A prioridade do Inter é o retorno à primeira divisão, todo mundo sabe. Mas o time do técnico Antônio Carlos Zago não coloca a competição nacional em segundo plano. O Inter, desde a reapresentação no início do ano, nunca negou que o objetivo principal era um só: a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e a busca pelo retorno à elite da competição em 2018. Uma missão e um comprometimento que é o retorno à elite do futebol brasileiro. Protagonizar as demais competições, como a Primeira Liga e a Copa do Brasil. Mas a volta à Série A é um compromisso de todos que estão aqui. A última viagem do Inter a São Paulo, o torcedor guarda boas recordações. Foi essa eliminação contra o Corinthians nos pênaltis. O Inter eliminou o Corinthians, que é um time de Série A, agora vai pegar o atual campeão brasileiro, que é o Palmeiras. Mas aí eu também vou recordar da tese do Ribeiro Neto do ano passado, de que a Copa do Brasil iria atrapalhar o time que brigava para não cair. Vai atrapalhar esse ano, Ribeiro? Não, esse ano, por enquanto, não. E vou separar bem a Copa do Brasil, que é um campeonato que também terá duração longa, do momento atual. O que é o momento atual? A Série B recém começou e o Inter já largou ganhando fora. Então, dá uma respirada, assim. Então, eu não vejo, pontualmente falando, o confronto contra o Palmeiras, ou amanhã e na outra quarta-feira, como um grande prejuízo, né? E eu vou respeitar que o Internacional tem essa necessidade de respirar a Série A. Eu entendo isso aí, entendeu? E mesmo a volta sendo dia 31... não é na próxima quarta. Não, eu sei, o meu ponto aqui é que você não sabe, tem um pontinho aqui, ó, e o Paulo Pires acabou de me corrigir. Então, assim, ó, eu acho que não vai atrapalhar. E eu entendo, Daniel Oliveira, a necessidade de o Internacional ter essa volta, essa estima, porque tu jogar contra o Palmeiras é um pouco da estima retornada, né? Opa, isso aqui é o meu lugar, isso aqui é onde eu tenho que estar, né? E até vou te dizer, o Inter se torna mais perigoso para o Palmeiras por causa disso. Porque é um time ferido, um clube ferido que quer resgatar a sua grandeza. E aí, Daniel, concorda? Olha, só faltou o arroz para completar o Alaminuta, né? Eu acho assim, ó, o Internacional está com um time em formação, então ele tem que jogar o máximo de jogos com o time titular. O Inter teve apenas 3 jogos de alta exigência esse ano, né? Os 2 do Corinthians e o Clássico Grenal. Mas eu não vejo hoje a Copa do Brasil ser um prejuízo para o Inter. Eu acho que pode contribuir bastante ainda para a questão da formação do time. E aqui, ao contrário do ano passado, não dá para misturar as coisas, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, né?
Entendi. Que bom, cara, que bom. Porque ano passado a Copa do Brasil era concomitante com os jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Sim, era a fase final da busca da permanência na Série A. Era diferente a situação. O cenário é diferente. Eu concordo com o Ribeiro nesse aspecto aí. O Internacional está recém começando na Série B, começou bem como resultado contra um adversário muito fraco. Londrina se esperava mais até do Londrina, mas é um time em formação. E não sei se a Série B será toda assim, porque aí a vida do Internacional será facilitada. Mas eu fico curioso para saber como o Palmeiras está encarando a Copa do Brasil, porque o Inter não tem elenco para 2 competições, o Palmeiras tem. Então, esse parâmetro que é interessante. E outro parâmetro também é o seguinte, o Palmeiras jogou contra o time que subiu para a Série A no final de semana. Verdade. E foi um chocolate do Palmeiras contra o Vasco. Se o Inter está no nível do Vasco, é um jogo muito complicado para o Internacional. É um parâmetro do Inter contra o próprio Internacional. É isso que é importante ver nessa competição. Claro que o torcedor quer que classifique, o Inter tem possibilidade de classificar porque é um clube grande. Mas no parâmetro, o Palmeiras está aqui, o Internacional aqui. É importante para dar moral, o estado anímico. O Palmeiras voltou a jogar bem agora. O jogo contra o Vasco da Gama, foi a estreia do Cuca. O gol foi cedo, né? 6 minutos e meio. Depois o Vasco chegou um pouquinho mais e aí depois o Palmeiras foi o dono do jogo. O Palmeiras com o Eduardo Batista não vinha jogando bem. Então, isso também é um ponto que pode ser um complicador para o Internacional. E 2 coisas, né, Daniel? O próprio fato do Cuca ter estreado e também, eu acho que a qualidade do Vasco. Me pareceu que o Vasco, muito abaixo dos demais adversários. E aí... O Inter treinou hoje de manhã, pessoal, no CT Parque Gigante. Quero chamar o João Batista Filho nessa conversa. A gente já pode projetar esse time do Inter para o confronto de amanhã, João? A má notícia, tá, Felipe Duarte? É que Denilson tá fora, ele fez um teste muscular, não passou, sentiu dor e está fora. Valdívia também não joga. Potker ainda não estreia porque ele precisa cumprir, ele já jogou, a Copa do Brasil pela Ponte Preta. Então, só no final de semana. A boa notícia é que o Inter vai, pela primeira vez na temporada, é um momento histórico, repetir o time. A segunda vez que essa equipe entra em campo. O goleiro Daniel, na lateral direita William, a dupla de zaga com Léo Ortiz, Vitor Cuesta, na esquerda Wendel. Meio de campo com o Rodrigo Dourado, Fabinho e Felipe Gutierrez, aquela trinca no meio campo, D'Alessandro mais pela direita, Marcelo Cirino pela esquerda e o centroavante será Nico Lopes. Daqui a pouco eu quero a opinião do pessoal aqui para saber se isso é positivo. O Inter repetir a escalação é positivo para esse jogo contra o Palmeiras. Vamos colocar o Grêmio também na parada, o Grêmio também joga amanhã, recebe o Fluminense aqui na Arena e olha só, quando a oportunidade aparece, tem que aproveitar, né? No Grêmio, 2 jogadores aproveitam muito bem a chance que estão recebendo do técnico Renato Portaluppi. Renato é claro, o objetivo sempre manda um recado direto aos seus comandados. O jogador ele tem que estar preparado. No momento que ele colocar a camisa do Grêmio, ele tem que entrar e tem que mostrar por que ele está no grupo do Grêmio. E 2 jogadores ouviram direitinho o recado de Renato. Michel e Arthur, aos poucos estão ganhando espaço no time. No caso de Michel, a partida contra o Botafogo foi a melhor do volante com a camisa do Grêmio. Concordo que foi a minha melhor partida com a camisa do Grêmio até agora. Sabemos que você concorda com a gente, Michel, mas o importante é saber o porquê desse crescimento individual no time do Grêmio. Acho que isso é confiança, cara, que particularmente eu venho conquistando a cada treinamento, a cada dia de trabalho e a cada oportunidade de jogo, de estar podendo jogar que o Renato está me dando. No confronto contra o Botafogo, Michel fez um belo lançamento que deu origem ao primeiro gol do Grêmio. Michel na ponta direita para Léo Moura, invadiu, foi pro fundo, pintou o gol, bateu para trás, agora é gol, voltou o goleiro, salvou, agora é gol! Gol! Tricolor! Ramiro inaugura o Campeonato Brasileiro, coloca a bola para a rede do Botafogo. Gol de Ramiro e lançamento de Michel, algo que não é novidade na carreira do jogador. É uma das minhas características, é o passe longo. Sempre que dá, eu tento fazer esse passe longo. No Atlético Goianiense, várias vezes eu consegui fazer esses passes. Outro destaque no time contra o Botafogo foi Arthur. Sempre que foi chamado por Renato, o garoto mostrou qualidade, mas fazendo uma autocrítica, considera que ainda precisa melhorar. Falta um pouquinho de experiência também, né? Porque essa transição da base profissional, ela requer um pouco de tempo e as coisas aconteceram
um pouco rápido e ainda bem que eu consegui me adaptar um pouco rápido, só que falta um pouquinho de experiência também. A pouca experiência não é o único problema de Arthur. Renato aponta uma outra questão que tem prejudicado o garoto. Ele se desgasta muito. Ele se desgasta muito com a bola nos pés. Ele gasta muita energia, principalmente dentro do nosso campo. E é um jogador que, pelo menos no momento, dificilmente ele vai conseguir aguentar os 90 minutos. Arthur já conversou com o Renato e encontrou a causa de tanto desgaste. Às vezes não preciso me desgastar tanto com a bola, só que talvez por falta de experiência ou nervosismo, não querer errar algum passe, acabo tentando fazer a jogada mais segura e me desgastando um pouquinho mais. Mas isso é com o passar do tempo, pegando experiência, com certeza eu vou melhorar. É justamente isso que o torcedor do Grêmio espera, pela melhora de Arthur e pelo crescimento de Michel, para que o tricolor consiga sonhar com voos mais altos em 2017. Foram muito bem contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E, Ribeiro Neto, você sabe que eu gosto de números, né? De estatísticas. O Footstats apresentou o número de passes e quem acertou mais passes. O que? Arthur, volante do Grêmio, 55 passes, 3 errados. Só 3 errados. Agora, Michel, 52 passes, 7 errados. Os dois foram os líderes de passes do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quantos desses passes ditos certos foram passes objetivos, que fizeram o time crescer, que fizeram evolução? Aí tem uma outra estatística, por exemplo, que é a assistência, quando o cara passa para fazer o gol. É uma outra que é importante. Eles são volantes. Eles são volantes. Um dos 85 deu gol, tá aí o resto? Bom, mas eu vou te passar a bola. Se tu faz bobagem com a bola, a culpa não é minha, a teoria né? A teoria do Ribeiro é muito boa, mas eu pergunto, imagina o cara que não está nem na estatística. Ele tem menos passes certos na estatística. Volante o Jailson, por exemplo, não aparecia na estatística. Imagina a diferença. Volante não tem que dar assistência, volante tem que dar passe. É dele a saída de meio de campo. É dele a abertura de meio de campo. Então a assistência quem tem que dar é o meio que joga mais próximo do ataque. O cara pode ter dado 4 passes e os 4 passes serem decisivos e errar 8. Existe isso? Dá 10 passes para trás e aí tá no teu Footstats. Mas não é o caso. A gente está olhando as imagens do Arthur distribuindo, carteando no meio campo. Tá bom. Não é o caso. Então não coloca Footstats na conversa, entendeu? Eu vou dizer assim, vende o Footstats, o patrocínio, não sei o quê, porque é o personagem principal do Por que tanto ódio no coração com o Footstats? Por que tanto ódio? O Footstats, e sabe essas coisas aí, o campo de calor. Mapa de calor. Mapa de calor. Tu pega um guia azul jogando, ele é um deus do calor, né? Vai aparecer o gramado inteiro com ele, assim, ó, campo de calor. Eu tenho visto o Cristiano Ronaldo, Messi, eles são líderes das estatísticas, olha onde eles estão. Pois é, mas aí tu fizeste, aí tá, me deste o link que eu gostaria, que eu queria. Obrigado, Caco. Diz que as imagens são do Grêmio lá. Eu queria recomendar, já fiz isso pessoalmente, graças a Deus, não pessoa, mas no rádio, na Rádio Bandeirantes me proporcionou a possibilidade de dizer para ele mesmo, né, que Arthur, né, você sabe muito bem que eu lhe conheço desde o sub, né? Vi você jogando. Eu mesmo identifiquei que você tem um probleminha de prender demais a bola, que agora só os meus colegas estão identificando isso. Mas você é um jogador consciente. É um garoto bom, consciente. E eu tenho certeza que você, como lhe falei já, não vai pegar essa pecha de rei que ele quer, porque quem faz eu não vou discutir isso aí. Isso aí é coisa da imprensa. Eu não vou discutir isso aí. Quem faz isso quer lhe prejudicar, como prejudicaram o Príncipe Charles. Bom, eu gostaria... Olha o que está acontecendo com o Charles do Internacional agora. O Charles saiu só porque foi chamado de príncipe. Como príncipe. Aí exigiram dele futebol de realeza. É verdade. E aí o que aconteceu? Né? Deu uma caída que é natural de um jovem, né? E foi por causa disso. Isso é apenas uma figura. Foi por causa do apelido. Não deixe que essas pessoas estraguem a tua carreira. Não. Primeira coisa, primeiro ponto, jamais eu chamei o Arthur de rei. Eu não gosto desse tipo de frescura. Eu vi uma pessoa só na imprensa chamar o Ribeiro. Eu não gosto desse tipo de coisa. Na verdade, isso é uma figura de linguagem, né, Daniel? Claro. É apenas porque existe Arthur, que foi rei, e que existe Charles, que foi príncipe. Eu sou Francisco, ninguém me chama de papa, velho. Eu gostaria de falar... Mas tu não joga bola, Ribeiro. Mas eu sou o papa do jornalismo, velho. Não, mas tu como Papa Francisco... Tu tá mais pra Chico Bento do que pra Papa Francisco. Mas Chico Bento é bem famoso. O Vaticano estaria de ponta cabeça com o Ribeiro Neto de Papa. É um negócio impressionante.
impressionante. Calma, Ribeiro. Eu acho que o ponto da matéria, o que é? 2 jogadores que estão aproveitando as oportunidades. Não interessa se um é chamado de rei, de príncipe, de plebeu, isso pouco importa. O que importa é que são 2 jogadores que entraram bem no time do Grêmio, porque o time do Grêmio estava bem. O Grêmio jogou mal alguns jogos, o Grêmio jogou mal algumas partidas, mas a gente sabe que o Grêmio joga mais do que ele havia demonstrado antes. Foi muito bem contra o Botafogo, foi o melhor jogo do Michel no meio de campo. E o Arthur é um jogador que entrou num time muito organizado. Eu achei interessante a consciência. Não, é fácil. Vão agora para ele dar o Michel de estrela Michelin. Michelin, como é que chama? Dos restaurantes, né? Mas aí é sem tempero, como diz o Jacques, é sem tempero. Aqui, ó, vamos parar com esse negócio. O Michel, eu vou dizer assim para vocês, me surpreendeu positivamente porque ele começou muito mal no Grêmio. É verdade. Tá? E até vou dizer, eu estabeleci um conceito, especialmente quando ele joga junto com o Jailson, né? Que eu acho que eu um pouco fui definitivo demais. Tu vê, eu também erro, né? É pouco, mas erra. Que é a saída de bola dele. Eu acho que ele melhorou. Provavelmente foi a companhia, né? E um pouco também de tentar se adaptar ao Grêmio. Sabe o que é, Ribeiro? Ele teve mais sequência. Esse é que é o detalhe. Ele foi mais utilizado. E sendo mais utilizado é o que vai acontecer com o Arthur. E o Arthur entende que falta experiência. O Arthur, com uma sequência de jogos, tu pode ter a certeza que ele vai evoluir nessa questão de presente mais a bola. Sequência para o jogador ruim. Mas não é o caso do Arthur. Nós estamos falando de 2 jogadores que apareceram bem. Internacional não conseguiu. Nós estamos falando de 2 jogadores que apareceram bem. O Michel, me parece, ainda o histórico do Michel, do que o Ribeiro falou no início e agora está melhorando, ainda é pequeno. E mesmo o Arthur tendo um histórico pequeno, me parece um jogador de maior qualidade. Me parece um jogador que precisa de um lugar no time daqui a pouco, ajustando essas coisas aí. Que bom que ele identificou ali na entrevista, falando, né, a respeito do passe, da questão dele ficar muito com a bola, correr demais e ter a experiência. E o Renato está dando essas dicas para ele. O garoto tem um futuro brilhante aí. Quando a gente avaliava o Charles no Inter, dizia o seguinte: dos que estão à disposição, o Charles tem que jogar. Chegou o Edenilson, chegou o Gutierrez, o Charles perdeu espaço. No Grêmio, Arthur, Michel e Jailson, o Arthur tem que jogar. Se chegar o Musto, o Pogba, o Modric, aí perdeu, né? O lugar é óbvio que perdeu. Mas dos que estão à disposição do Renato, ele tá bem. E parece que o Grêmio tá mudando um pouco de esquema, então daqui a pouco começa a aparecer jogadores diferentes também. Vamos testar isso quando o Edilson recuperar. O Charles. Porque aí o Renato Daniel vai ter que optar entre botar o Léo Moura no meio campo e baixar o Ramiro. Pode ser. Ou então botar o Léo Moura no banco, ou o Edilson no banco, para manter o Arthur. Isso é verdade. Agora é interessante também ver o posicionamento do Cortez, né? Um jogador que, o lateral esquerdo, vai ganhar uma oportunidade, finalmente vai ter, eu acho que uma boa sequência na lateral esquerda, que não é tanto da marcação, mas ele é muito bom no apoio, né? Com habilidade, se voltar a ser aquele jogador, o Grêmio ganha um jogador de habilidade pelo lado esquerdo. Eu só queria voltar em relação à questão do Charles, diferente do Arthur. O Charles foi uma situação emergencial do Internacional. Ele apareceu numa situação emergencial. O Arthur não. O Arthur já se viu potencial, tanto que eu cansei de falar aqui. O Grêmio estava tendo um cuidado em relação a dar oportunidades a esse jogador, porque acredita que ele é um jogador que tem uma qualidade diferente da turma dele. Então, o Arthur ele está sendo trabalhado para uma possível titularidade, sim. Ao contrário do Charles, que foi uma situação emergencial. Tá certo. Deixa eu chamar o João Batista Filho na conversa. Tem mais informações sobre o tricolor, João? É verdade. O Grêmio que neste momento, e é um assunto interessante, os jogadores foram para um hotel aqui da capital, eles não treinaram nesta manhã, mas o Renato mandou todo mundo ir para o hotel almoçar juntos. Motivo? A nutricionista do clube quer acompanhar a dieta dos jogadores, quer que todos, o máximo que der, né, os jogadores durmam juntos e também se alimentem da maneira mais adequada, porque a alimentação também é importante. O treino é só à tarde, mas já está todo mundo em um hotel aqui da capital. Outra informação importante, agora mudando um pouquinho de lado, falando sobre o Internacional. O meio-campista, o atacante, né, já estava jogando mais de ponta, o Valdívia, não está relacionado por dores musculares, mas a informação dos nossos colegas de Minas Gerais, sempre pelo Everton Guimarães, lá em BH, noticia que Cruzeiro e Atlético querem o jogador. Estão tentando um empréstimo do Valdívia. A direção do Inter nega e o empresário do atleta, o Jair Peixoto, diz que por enquanto não foi procurado por ninguém. Sinceramente, tá? Acho que o Valdívia
não vai conseguir jogar no Internacional esse ano. É uma opinião que eu tenho. Acho que o Valdívia tem que evoluir na carreira como jogador de futebol. E saindo para algum clube, se eu pudesse dar uma dica para o Valdívia, eu dizia, Valdívia, vai para o Santos. Tá, mas ele acho não que é tem... onde ele vai conseguir jogar. Mas tem uma coisa que eu tenho observado, o Valdívia, tudo bem, pode ter ido mal em alguns jogos, mas ele não tem jogado. Ele entra geralmente aos 30 minutos do segundo tempo. Contra o Corinthians ele foi bem lá em São Paulo. Ele não tem jogado. Ele jogou mais no início do ano, agora não tem jogado, ele joga 20, 15 minutos. Como é que tu vai voltar a ser o jogador que tu era jogando esse tempo de jogo? Mas hoje não tem lugar no time do Valdívia. Não, mas no segundo tempo ele pode entrar mais cedo. Em vários jogos ele ficava no banco ali. Olha, ele é no máximo, não era chamado. Ele é no máximo um reserva para o papel tático dele no jogo contra o Corinthians foi fundamental. Ele jogou pelo lado esquerdo e chamou a marcação, abrindo espaço para o Internacional jogar. Não recompõe, Daniel. Não, Ribeiro, eu acho que assim, adora essa modernidade do futebol aí, do tatiquês que o Felipe Duarte ama aí. O cara não consegue marcar ninguém. Eu procuro me atualizar, a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que quem está sendo opção é o Carlos e não o Valdívia. E pelo que joga o Valdívia e joga o Carlos, mas primeiramente o Valdívia. Mas é teoria agora isso aí, Caco. Isso é tese. Não é teoria, teve um jogo que ele no final fez um gol de falta. Mas acabou. Mas ele não jogou mais, ele não jogou mais, ele não entra. O Valdívia não joga. O Valdívia não joga. O Valdívia, aquele que jogava muito. Não, então manda embora mesmo, se não é pra usar, aí a favor do Valdívia. Não, vai emprestado, só tem um detalhe, o jogador leva 10 minutos para entrar no jogo. Se ele entrar aos 15, ele tem 5 minutos para mostrar. Também, olha aqui, ó. Eu até acho que o Valdívia tem que sair, tá? Aí disseram. Acho que é importante para aí você diz que no ano passado, no final do ano, no ano passado ele era um dos principais jogadores. O Inter caiu, mas ele resolvia os jogos, fazia gol contra o Cruzeiro, de fora da área. O Valdívia tem que sair para provar para ele. Mas não pode dizer que depois da lesão o Valdívia não fez quase nada. Ele fez um golaço contra o Cruzeiro no final do jogo ainda pela Série B. Não foi ele o problema que o Inter caiu. Não foi o Valdívia. Ele tá com essa marca de que ele é um dos caras da Série B. Ele vestiu a camisa também. O Valdívia tem uma marca, ainda sobrevive com essa marca de futura promessa do Internacional. Tá? Só que ele está vivendo disso aí. Não, ele era uma afirmação, ele se lesionou e voltou, ele precisa de oportunidade. O Valdívia precisa de oportunidade fora. Até para provar para os outros que ele tem futebol. Porque eu acho, pro bem dele, que então. Todos nós nos enganamos sobre o Valdívia. Todos nós. Não. Ele cumpriu uma função tática com o Diego Aguirre. Esse negócio de função tática aí, ele cumpria a função. Não, Ribeiro. Se o Eduardo Sacha cumpria a função com o Diego Aguirre, o Valdívia também cumpria. Tu tá se apegando a Diego Aguirre? Tanto que várias vezes o Diego Aguirre tirou ele pra botar o Jorge Henrique. Mas encate. É que ele sobrevivia pelos gols. Como é que vai tirar o cara do time? O Valdívia, eu não vejo hoje o ambiente pro Valdívia se recuperar. Não, acho que para o Valdívia é fundamental hoje mudança de ares. Num outro clube, num trabalho, Ribeiro, que o Internacional tem que fazer junto com o jogador de recuperação de carreira. O Valdívia, para mim, não tem que provar nada. Não tem que dar... Não tem que provar nada. Eu tenho que provar para ele. Tenho que provar todos os dias e o Valdívia não tem que provar nada. Precisa de ritmo de jogo. Tu tem que provar para o teu vizinho ou não? O quê? Tu tem que provar para tua família. Eu tenho que provar para o meu telespectador, porque se ele não gostar de mim, eu tô ferrado. Mas que isso? E para os meus chefes aqui, senão eu tô ferrado. A propósito, o pessoal tá baixando o volume em casa ali, tá baixando o volume para tentar ouvir a argumentação de vocês. Eu tô gritando, né? Tá bom. Então eu vou falar assim pausadamente. Eu fico imaginando aqui, né? Você, telespectador, que trabalha assim, né? Acorda às 5h30 da manhã. Aí o Valdívia, né? Tu que trabalha, sai de manhã cedo e volta de noite. Tá? Aí, e tendo que provar todos os dias que tu é bom, que tu é trabalhador para pegar o dinheiro. Aí o seu Valdívia, esse não tem nem nada para provar mais nada. Aí é o seguinte, aí ó. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou morar na Praia do Rosa, velho. Mas aí eu sou cozinheiro. Aí eu sou cozinheiro do restaurante, eu chego todo dia no restaurante. Não, hoje não, o prato principal não é contigo. Tu faz ali só a saladinha, aquele negócio, sempre a mesma coisa. Tu não ganha oportunidade, tu não pode mostrar o teu trabalho. Vamos começar que seja em outro restaurante, então. Vamos começar a falar dos adversários da dupla Grenal na Copa do Brasil, Ribeiro Neto. O João Batista Filho vai trazer informação do Fluminense que treinou nessa manhã. Fala, João. Boa. Pra quem não sabe, tem que ser assim com o Ribeiro. Pra quem não sabe, aqui ó, do meu lado, fica o Carrão. Daqui uns dias é ele que cuida do áudio. Nós vamos dar um jeito no microfone do Ribeiro. Calma, que tá quase chegando lá esse dia. Eu e o Carrão já estamos organizando tudo. Mas sobre o Fluminense,
Fluminense, que vai ser o adversário na Copa do Brasil. Abel Braga de volta a Porto Alegre. O treinador disse, depois da vitória por 3-2 contra o Santos na estreia do Brasileirão, que pode poupar jogadores. O Wellington Silva, atacante deles, que já teve inclusive passagem pelo Arsenal da Inglaterra e hoje tem algum destaque no Flu, ele deve ser poupado. Esta pelo menos é a tendência, mas nem todos os jogadores. O último Fluminense que entrou em campo aqui, ó, que venceu após 4 jogos. Fazia 4 partidas que o Flu não sabia o que era uma vitória e tinha salários atrasados. O presidente deles entrou no vestiário no final de semana para conversar com os jogadores, quitou uma parte e tentar acalmar os ânimos por lá. Cavalieri, o goleiro, Lucas na direita, Renato Chaves e Henrique, aquele zagueiro que o Grêmio já tentou, e Léo na esquerda. Orejuela, Wendel e Sornosa, o trio do meio-campo, Wellington Silva, Richarlison e Henrique Dourado. É quase um 4-3-3. O detalhe é que o Gustavo Scarpa, que é reconhecidamente o melhor jogador deles, voltou depois de um problema no pé. Ele voltou, ficou quase 3 meses fora dos gramados, mas vai estar à disposição contra o Grêmio. E o Abel, que na entrevista coletiva pós-jogo chamou a atenção, disse: nós não somos o patinho feio do Campeonato Brasileiro. O Fluminense diminuiu de tamanho, né? O time, não o clube, o time. O time. Diminuiu de tamanho. Mas ainda tem um baita técnico, né? Sim, o Abel é muito bom. Muito bom. Os últimos trabalhos do Abel... Como é que... Não, só um pouquinho. O que é, Ribeiro? Agora é um baita técnico. Não, o Abel sempre foi baita técnico. Não, os últimos trabalhos do Abel, o que ele foi mais criticado foi no Inter, onde ele foi terceiro lugar. O Abel tem um negócio, ele enxerga muito bem o jogo e substitui bem na partida. Ele é o cara de leitura de jogo. Tem técnicos que são mais de trabalhar durante a semana, ele também faz isso muito bem. Mas ele tem a técnica e para o mata-mata, para esse jogo de ida e volta, ele vai muito bem. E ambiente, né, Caco? O vestiário fecha com ele. Olha, podemos... Se o Gustavo Scarpa, se o Gustavo Scarpa estiver bem à disposição, é um baita reforço pro Fluminense. Mas ele voltou e não estava legal, ele deu para ver, ele não tá... 2 meses e meio. Pro Grêmio é bom isso, né? Que ele não esteja tão... Porque é uma grande alternativa. Essa frase do Caco pro Abel pode valer pro Antônio Carlos Zago, hein? Como é que é? A frase do Caco sobre o Abel pode valer pro Antônio Carlos Zago. Que mexe bem no time. A leitura dele de jogo pro segundo tempo é muito boa. Leitura de intervalo dele de jogo, análise do primeiro tempo e as mudanças para o segundo. Um dos destaques do Fluminense é o Henrique Ceifador, que comemora os gols assim, ó, Ribeiro Neto, ó, Henrique Ceifador. Tá, então sabe que tem uma, como é que é a moda assim? Ativo! É um negócio assim, né? Tem um meme na internet, não sei o que significa um personagem, não sei. Mas isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Nada. Não quer dizer nada. O que importa é você, no jogo do amor, né? Estar pronto para o sucesso. Seja líder do teu campeonato, entendeu? Com o ativo, não é, Luciana? É isso mesmo, não precisa de meme, não precisa de nada, meu amigo. Você precisa do ativo. Se você é um homem moderno, você investe na sua relação. E aí você vai ter momentos prazerosos e inesquecíveis com o ativo. Ele não vicia, age por vários dias no seu corpo e é indicado para homens de todas as idades porque ele não altera a pressão sanguínea, diferente dos outros. Então presta atenção aqui, ó. Chegou a sua vez, a sua oportunidade de aproveitar o ativo e fazer acontecer entre 4 paredes, dar um up na sua relação, esquentar ainda mais, valorizar o seu potencial e uma coisa muito importante, também satisfazer a sua parceira, ter mais criatividade. Tudo isso com ativo. E é claro que a gente faz uma promoção super especial nessa terça-feira. É a semana do desconto triplo na Central. O precinho, gente, fica mínimo para você que está assistindo o programa. E você começa a pagar só daqui 45 dias. Vai usar, vê que é bom, usar de novo e só depois vai pagar. E ainda a embalagem, que é discreta, e a entrega grátis para todo o estado. Onde quer que você esteja, recebe rapidinho o seu ativo e faz o teste para comprovar como o ativo vai diferenciar o seu potencial e o seu desempenho na hora H. Faça o teste, ligue 30810700, 30810700. Hoje nós temos 5 minutos de promoção para liberar. Rápido. Tem que ligar, dizer que está assistindo aqui os donos da bola para participar da promoção. O importante é que você seja o cara na hora H com um aliado ativo. 30810700, Ribeiro. 30810700. Liga já. Vai lá, Felipe. Como é que é o ativo? Ligue já. Não. Ativo. Então tá, vamos pro break, vamos pro intervalo. Na volta tem Na Marca do Pênalti com o Caco da Mota, mais debate sobre Inter, Grêmio, Copa do Brasil, tudo, não perde.
os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. Banda larga é assim, ou não funciona com mais gente usando, ou sua casa tem Vivo Fibra e pode ser muita coisa ao mesmo tempo. Banda larga de 50 mega por R$ 89,99. Ligue 10315 e aproveite. Olá, não é má ideia passando por aqui para dar uma dica super rápida de moda para você. Quer usar o veludo queridinho do momento, mas não sabe como? Simples! Uma fita de veludo já resolve o seu problema. Você pode transformá-la num laço ou numa gravatinha usando próximo do colarinho da sua camisa branca. Ou ainda como uma tiara no seu cabelo. Este é o Não é má ideia aqui na Band todo sábado 11 da manhã. Será que todo o valor é numérico? Se nem mesmo os números são todos iguais? O GBUX trabalha pelos números que realmente importam, com planos que garantem tranquilidade, segurança e cuidado para quem você ama. Essa é a matemática que importa para o GBUX, a dos valores que fazem diferença na sua vida. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Na marca do pênalti aqui nos Donos da Bola, hoje é o Caco da Mota, que está na marca do pênalti. Vamos ver a pergunta do Wagner Ferreira de São Gabriel, grande São Gabriel. Nesta boa safra de volantes da dupla Grenal, quem é mais promissor, Caco? O Arthur. Arthur do Grêmio é o volante mais promissor da dupla Grenal. Acho que o Ribeiro não concordou, né? Arthur, parabéns, você está conseguindo o que alguns jogadores já conseguiram com uma ênfase muito grande aqui no estado. Tu não está na marca do pênalti, é natural esse tipo de reação do Ribeiro Neto, porque se tem um jogador bom, o Ribeiro Neto é o primeiro. Eu poderia colocar o Rodrigo Dourado nessa, mas o Rodrigo Dourado, para mim, já está há mais tempo. Ô, João Batista Filho, vamos falar do adversário do Internacional, o Palmeiras, atual campeão brasileiro, que estreou bem no Brasileirão. É verdade que tem uma média no seu estádio, eles apostam muito na força do estádio. Eu vou explicar o porquê. Tem uma média de 30 mil pessoas na Allianz Arena. E o detalhe é que já são mais de 26 mil ingressos vendidos até essa manhã. Ou seja, deveremos ter, inclusive, mais do que essa média para essa partida contra o Internacional. Mas o técnico Cuca, que vai defender uma invencibilidade de 22 jogos na sua casa, não deve colocar titulares. Muitos reservas atuarão. Ainda não está definido qual a escalação, ele faz certo mistério, mas já ficou claro isso pelas informações dos colegas de São Paulo, que o Palmeiras não vai com força máxima para essa partida lá no estádio deles. Mas mesmo assim, quem são os reservas do Palmeiras? Né? Muitos jogadores que poderiam estar de titulares, um Grêmio ou um Inter, principalmente no Inter. Eu falava disso, o Palmeiras tem muita qualidade, né, no elenco, é um elenco para Libertadores que numa Copa do Brasil vai fazer a diferença quando quiser. Mas não é prioridade para o Palmeiras a Copa do Brasil, mas é ao natural. Eu não sei se ele tem, o Ribeiro falou que o Internacional talvez não tenha o peso, né? Estava falando sobre isso, que é meio franco atirador contra o Palmeiras. Mas não sei se o Palmeiras não vai assim também determinado, numas de jogar a Copa do Brasil com a torcida e vai tocando a bola. Esse jogo é bom para o Inter exatamente. Acho que os dois estão na mesma situação. Vai jogar naturalmente. Entendeu? Eu acho que a pressão está toda ela pelo Palmeiras. É o Palmeiras, entendeu? A obrigação é do Palmeiras. A pressão está toda para o Palmeiras, como teve para o Corinthians. Só que o Palmeiras tem o mesmo, né, Daniel, que o Grêmio. Eles têm Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas o que fica é o seguinte, a questão da Série B, ela é uma marca doída para quem joga e uma marca também doída para quem é eliminado por um time assim. Porque no bojo, no resumo, o que aconteceu? O Corinthians perdeu para um time da segunda divisão. É verdade. Foi eliminado por um time da segunda divisão. E o mesmo pode acontecer com o Palmeiras. Mas me chamou a atenção, me chamou a atenção, Ribeiro, o discurso do Dudu, depois dessa goleada que a gente está vendo os lances aí em cima do Vasco. Dudu ex-Grêmio. Ele disse, olha, vamos respeitar o Inter, tem camisa, tem história e montou um bom time.
Tem que respeitar eu discordo, não é sempre que eu discordo do Daniel, mas discordo, eu acho assim, ó, não tem essa de time da segunda. Inter, Corinthians, Palmeiras, esses times não são times da segunda, eles estão eventualmente na segunda divisão. Mas hoje perdeu pro time da segunda. Hoje o Internacional é um time que disputa a segunda divisão. Mas o que o Daniel talvez queira dizer é o seguinte, a torcida encara assim, muito grande. A torcida do Palmeiras... Tu tem certeza que o torcedor do Palmeiras sabe exatamente quem é que eles vão enfrentar. E é ruim pro Palmeiras. É ruim pro Palmeiras enfrentar o Internacional, assim como foi ruim para o Corinthians enfrentar o Internacional. Todo esse grito para concordar com o que eu falei. Não, tu não diminua o Internacional aqui, não me usa de escadinha para jogar para a torcida. Antes que o Ribeiro Neto grite de novo, deixa o Ribeiro Neto, daqui a pouco ele vai gritar de novo, você vai ter que baixar o volume. Vou fazer o seguinte, continua no teu volume normal, daqui a pouco tem o programa da Regina. Boa tarde, Regina. Oi, Felipe, boa tarde, tudo bom? E aí, povo de casa, tudo bem? Gente, seu filho vive dizendo, mãe, eu quero ser modelo e tal. Tô falando de adolescente não, tô falando, dos piquititos. Olha, a gente vai estar falando desse mercado aqui, né? O mercado da moda para as crianças. Já a gente vai estar falando sobre isso. Também o glúten, né? Você decidiu aí tirar o glúten da sua vida? Será que ele é vilão? Será que é mocinho? A gente vai estar aqui com uma endocrinologista para explicar tudo isso. Mas, em contraponto, também vamos mostrar aí o passo a passo de um hambúrguer delicioso para matar você de fome, tá bom? Logo depois do Donos da Bola, Felipe. Poxa, me deu fome agora esse hambúrguer, hein? Daqui a pouco, então, no programa da Regina, eu vou almoçar um hambúrguer, assistindo como é que se faz. João Batista Filho, vamos com a interatividade, Central Band do Esporte. Na nossa página aqui no Facebook, os Donos da Bola RS, o Juliano, o Nery está indo embora, tem chances do Inter repatriar o Hever na metade do ano? Sim, o Nery, 2 jogos apenas, está sendo emprestado, mandado já para o Sport. E o Hever não tem como voltar, ele fica no Flamengo, as negociações estão adiantadas para isso. O Igor Keller, se tirar o Arthur do meio sem entrar o Bolanhos, escolhemos o Grêmio. E por que não falam do Pedro Rocha, que só está fazendo número em campo? É assunto para os comentaristas. O Ed Júnior, alguém dá as sandálias da humildade para o Ribeiro Neto, por favor. O Gederson, sobre Rodrigo Moledo e o Inter, tem alguma novidade? Na realidade, o Rodrigo Moledo é uma das possibilidades do Inter, sempre foi, o Inter tem interesse nesse jogador, mas eu conversei com o empresário dele, ele está no Panathinaikos, foi muito bem por lá. Na sexta-feira o agente vai ter uma conversa com o Panathinaikos, ele tem mais 1 ano de contrato com o clube grego e por enquanto nenhuma proposta oficial do Inter. Eles vão só conversar para ver se ou renova ou é negociado para um outro lugar. O Moledo está muito bem na Grécia. Poderia a sugestão, então, do parceiro ali, Pedro Rocha em debate. Vocês acham que ele está fazendo figuração? Não é. Eu queria, assim, eu vou tentar ser objetivo, tá? Obrigado. Mas, assim, para vocês que gostam de futebol, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O problema do Pedro Rocha, o problema do Luan, o Sacha, Valdir, esses jogadores, e não é só da dupla Grenal, não. Tirando as raríssimas exceções aí que tu conta nos dedos, esses jovens jogadores que estão nos grandes times aí, todos eles têm graves problemas de fundamentos. E fundamentos técnicos, exatamente porque na base, onde isso tem que ser treinado, fomentado, né? Eles não têm isso em prol da competição, né? Do esporte, força, velocidade, e desse dito, adorado, apaixonante futebol moderno, que é o futebol europeu. O treinador que revela, né, Ribeiro, o treinador que revela, ele não tem sucesso, o sucesso é o que ganha. Exatamente, porque ele se revelar 3 jogadores e perder o campeonato, ele vai ser demitido igual. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu sugiro, né, aos nossos treinadores, dirigentes de futebol, que pensem, né, não precisa fazer um seminário, mas pensem um pouquinho, entendeu? Mas lá com 10, 11 anos, nós temos que voltar a criar jogadores que joguem futebol brasileiro. Só tem outro Porque nós estamos criando robozinhos que jogam futebol europeu sem o biotipo do futebol europeu. Peraí, mas aí eu não entendi, Ribeiro. Tu quer que tenha treinamento mais de chute? Isso aí. Isso é uma robotização. Não é. Isso é técnica, aprimoramento técnico. Não, mas a técnica tem o dom também. Esses exemplos que tu desse, alguns deles... Nós estamos tirando o dom dos jogadores, cara. Não, mas alguns deles têm a técnica. Me parece que todos esses que tu citaste são problemas... É problema de mentalização, de confiança. Não é. O Luan é confiança. Tanto que o Luan tem dias que ele é genial em campo e tem dias que não é. Não pode aquele jogador desaprender. O futebol, é questão mental, é alguma questão psicológica. O Valdívia também, um dia acerta um pênalti, outro dia erra. Como é que pode, se tecnicamente sempre bateu na bola? Futebol, gente, o futebol força e velocidade hoje, o futebol força e velocidade, ele vem tirando algumas coisas dos jogadores. Porque a questão física hoje, a necessidade de tu ser um atleta e não um jogador de futebol, ela te impede, por exemplo, de tu fazer um treinamento específico inúmeras vezes
Porque tu corre o risco de sofrer uma lesão. Então o que a gente vê na dupla Grenal hoje? Não vê mais gol de falta. Porque não pode treinar com frequência a falta, vai porque estourar, pode se machucar. vai estourar a repetição leva a lesão. Então tu perde a capacidade de completar uma jogada. Isso é uma informação. Falta. Ou é uma constatação de isso é uma isso é uma informação baseado no depoimento de vários preparadores físicos. Preparadores físicos e de atletas. Uma vez eu entrevistei o Pitbull aqui, o Cláudio Pitbull, na época, que começou a fazer gol de falta no Grêmio. E perguntei, pô, tu tá fazendo gol de falta agora, como é que tu não fazia antes? Ah, mas é que eu tenho um número X de cobranças que eu posso fazer, porque senão a repetição leva a lesão. Então hoje o jogador não treina mais. Mas isso é a bola parada, esse tipo de técnica. Caco, mas existe a técnica para bola parada e existe a técnica, por exemplo, o Pedro Rocha. Bola rolando também. O Pedro Rocha na cara do gol. Isso às vezes não é só técnica, isso às vezes é confiança. Não, isso é treino, ele não aprendeu quando era guri. É treino. Não, mas aí aquele caderninho do pai dele, então tem que jogar fora, porque tinha um monte de gols ali. Mas não é, ele faz. Como é que na carreira dele, na categoria de base, isso é uma informação. Na categoria de base, ele era um baita de um goleador. E como é que agora ele não é mais? Mas acontece pode ter sentido. Mudou, a goleira diminuiu de tamanho, então. Não, às vezes o jogador é campeão na turma dele, né? Deixa eu te explicar. Eu te dou 500 mil exemplos. Nós censoraríamos o programa de jogadores que foram sensacionais na base e não piaram no profissional. Mas não é o caso do Pedro Rocha. Mas aí é um motivo que eu estou discutindo, eu concordo com isso. Vários gênios da base e não são nada na categoria principal. Às vezes é mentalização. Pessoal, só deixa eu chamar o João Batista Filho, tem informação de momento. Fala, João. Isso, olha só, começou com uma situação que surgiu em Campinas, que o Luca, atacante ex-Corinthians, que está na ponte, poderia vir para o Grêmio. Ele não vem, o Grêmio descartou. Mas o detalhe é que, trabalhando com o Simon Bianchi na informação, a gente descobriu que o Sander, lateral esquerdo, que fez ótimo campeonato gaúcho pelo Cruzeiro, está na mira do tricolor para pelo menos ser reserva. Está sem clube, o Sander está sem clube, fez um excelente campeonato. É importante preparar a improvisação, que é o que o Internacional, por exemplo, tem feito. Sem lateral esquerdo. Eu aprovo. Boa solução. Bom Aliás, jogador. Que bom que o Grêmio está fazendo isso. Acho que a dupla Grenal parou de fazer isso, né? De buscar jogadores dentro do gauchão. O Grêmio tem agido rápido, às vezes, essa questão do Barrios, meio campo, Gata Fernandes. Acho que o Grêmio, quando perde um jogador, ele imediatamente já... Embora o Rodrigo aí nem... Internacional queria o Matheus. Não sei se vai dar certo. O Matheus, aliás. Parabéns pela solução rápida e caseira. Donos da Bola vai ficando por aqui. Voltamos amanhã, no mesmo horário, como diz o Ribeiro Neto. Donos da Bola. Tchau, tchau.